Saudações aos camaradas do PCO, saudações ao correspondente internacional. A Guiné-Bissau, desde o dia 27 de fevereiro de 2020, vive sob a alçada de um golpe de Estado. Um golpe de Estado liderado pelo general Umar Sissoko Embaló. Preciso dizer que, a nível interno e a nível externo, este golpe foi organizado. A nível interno, foi organizado pelos partidos que representam os interesses daquela que é a ala mais reacionária da burguesia guineense. Estamos a falar de partidos como MADEM G15, PRS, APU, PDGB e, como não poderia deixar de ser, do exército da Guiné-Bissau. A nível externo, estamos a falar de estados como o da Nigéria, na pessoa do presidente Buhari. Estamos a falar do estado do Níger, na pessoa do seu presidente, o Issoufou. E estamos a falar de Senegal, na pessoa do seu presidente Macky Sall. A nível das organizações, temos a CEDEAO, que, após a declaração dos resultados da parte da Comissão Nacional de Eleições, declarou que reconhecia o general Umar Sissoko Embaló como ganhador das eleições. E, a partir desta perspectiva, a União Africana, a União Europeia e as Nações Unidas reconheceram igualmente e felicitaram Umar Sissoko Embaló como vencedor das eleições. Acontece que estas eleições, neste momento, estão num contencioso eleitoral no Supremo Tribunal de Justiça, que é a instância máxima jurídica na Guiné-Bissau. Isto porque o partido, na pessoa de Domingos Simões Pereira, candidato derrotado na perspectiva da Comissão Nacional de Eleições, apresentou todo um conjunto de irregularidades no sentido de avançar com este contencioso eleitoral. Na medida em que, entre tantas outras, atas não assinadas, entre tantas outras que vieram a ser reconhecidas pelo Supremo Tribunal, havia a apresentação da parte da Comissão Nacional de Eleições da ata eleitoral não assinada. O que obrigou o Supremo Tribunal de Justiça a exigir uma recontagem ao início dos votos de forma ininterrupta. Aliás, algo que vai de acordo com o que está escrito no artigo 92º da Lei Eleitoral. Ou seja, a Comissão Nacional de Eleições, após esta tomada de posição do Supremo Tribunal, negou-se a proceder de forma consequente. Então, na verdade, esta é a situação política neste momento da Guiné-Bissau. É preciso dizer que a Guiné-Bissau é um país que vai completar os seus 47 anos de existência, ou é um Estado que vai completar os seus 47 anos de existência no dia 24 de setembro do presente ano, que chegou à sua independência através de uma luta de libertação nacional encabeçada pelo partido histórico PGC e pelo seu líder histórico Amílcar Lopes Cabral, que tanto encabeçou a luta pela independência da Guiné como Cabo Verde. É preciso dizer que em 1980 deu-se um golpe de Estado encabeçado pela burocracia de origem guinense que controlava o Estado, mas que, perante os seus interesses, que mais tarde iriam revelar-se interesses de classe, quis colocar de parte a burocracia de origem cabo-verdiana e, dessa forma, apoderar-se de forma totalitária e absoluta do Estado da Guiné-Bissau. É preciso dizer que desta camada social, a burocracia guinense, vai nascer a burguesia guinense na década de 80. Vai nascer a quando das medidas impostas pelo FMI de privatização de empresas que, outrora, eram partes do aparato estatal económico. E é desta forma que nasce a burguesia guinense, através da usurpação de empresas estatais do Estado da Guiné-Bissau. É preciso dizer que, de 1980 a 1994, a Guiné-Bissau vive uma situação de partido único, que, na verdade, só é colocada em causa de forma mais consequente pelo imperialismo francês, na medida em que, em 1990, há o discurso de François Mitterrand, o discurso de La Bolle, em que ele exige aos Estados, sob o domínio do imperialismo francês, uma abertura multipartidária. Uma abertura multipartidária que seria consubstanciar em eleições, supostamente, em que vários partidos poderiam apresentar-se. Foi o que aconteceu na Guiné-Bissau em 1994, em que nas primeiras eleições multipartidárias, seja para as legislativas, seja para as presidenciais, apresentaram-se vários candidatos. O PDC ganhou tanto nas legislativas como nas presidenciais. E de 94 a 98 foi exatamente o que aconteceu, na verdade, na paisagem política de Guiné-Bissau, não obstante a presença de outros partidos. O monopólio do poder não saiu das mãos do PGC. Mas isso não fez com que as divergências dentro do partido principal da burguesia guinense deixassem de existir. Aliás, isso levou a que, em 1998, existisse uma guerra civil. Essa guerra civil que durou cerca de um ano. A partir dos anos 2000,
até, ou se quisermos, desde 98 até 2014, a Guiné-Bissau viveu sob golpe de Estado, eleições, golpes e contragolpes. E, na verdade, um dos picos dessa situação aconteceu, por exemplo, em 2009, em que o chefe das Forças Armadas, Tagno Noi, foi assassinado à bomba no edifício das Forças Armadas e que no dia seguinte teve como repercussão o assassinato do então presidente general João Bernardo Vieira. Na verdade, depois desse assassinato, em 2012, houve um outro golpe de Estado que teve implicações também de agentes ligados ao narcotráfico internacional, tanto a nível interno como a nível externo, mas que fez com que o PGC perdesse o poder novamente. Houve 2 anos de período de transição que levaram a 2014 que o PGC, desta forma renovado, desta forma com uma nova presidência, tomasse o poder legislativo e igualmente o poder presidencial. Se bem que, a partir desse mês de 2014, a partir de um programa político-económico que tinha como objetivo renovar a classe empresarial na Guiné-Bissau, pôr em prática todo um conjunto de novas práticas a nível dos privados, construções, infraestruturas que irão de alguma forma remodelar a imagem da Guiné-Bissau, fruto também de investimento externo, fizeram com que as tensões internas sempre existentes no PGC, Partido do Poder, atingissem um tal pico que o presidente José Mário Vaz tivesse necessidade de colocar de parte aquilo que era a face desta Guiné-Bissau burguesa, mas renovada. Essas tensões fizeram com que o governo, ou o presidente José Mário Vaz na altura, pusesse de parte ou exonerasse Domingos Simões Pereira e o seu governo. O que durante o período de 2014 até o período de 2019 fizesse com que o país tivesse tido 7 primeiros-ministros. Isto é um indicador do agudizar das tensões no seio da burguesia guineense. Chegamos a 2019 em que ocorreram as eleições tanto legislativas, ganhas pelo PGC, não com maioria absoluta, o que fez com que tivesse que se apresentar no Parlamento com outras forças, nomeadamente uma delas o APU-DGB, de Nuno Nabian, e que depois nas eleições presidenciais, na segunda volta, em que concorreram o candidato do PGC, Domingos Simões Pereira, e o candidato que era o representante dessa ala burguesa mais reacionária da Guiné-Bissau, o general Omar Sissoko, e que, perante essas eleições, houve um agudizar, houve um extremar de posições, okay? Em que, só para se ter noção, o general Omar Sissoko conseguiu, à sua volta, ter como apoiantes toda aquela ala da mais reacionária que se pode imaginar. Estamos a falar de Carlos Gomes Júnior, que foi outrora o Berlusconi da Guiné-Bissau, monopolizando a economia guinense, José Mário Vaz, que foi outrora o seu Ministro das Finanças e depois Presidente da República, e que era o representante, durante aquele período de 2014-2019, dos interesses da ala mais reacionária da Guiné-Bissau, um ex-ministro do Interior com muito poder e igualmente ligado à burguesia guinense, Boccia Kande, igualmente depois a PDGB Nuno Nabian, que entrou em conflito com o PGC, e obviamente os militares. E do outro lado tínhamos o PGC de Domingos Simões Pereira. Era esta a situação política na Guiné-Bissau para a segunda volta das presidenciais. Independentemente do resultado, essa mesma ala da mais reacionária que podemos imaginar, ela teria que tomar o poder. Porque ela entendia que se o PGC, tendo o poder das legislativas e depois ganhasse as presidenciais, todos os seus interesses iriam ser colocados em causa. Todo o seu poder económico iria ser colocado em causa. Então, o golpe de Estado, que foi finalizado no dia 27 de fevereiro de 2019, foi um correlário de uma luta política na Guiné-Bissau que se deu início em 2014, que teve o seu desdobrar com a exoneração do governo de Domingos Simões Pereira, com toda uma crise política que generou 7 primeiros-ministros da parte do presidente José Mário Vaz, okay? Teve como seu correlário, como seu último ato, a tomada de poder pelos militares no dia 27 de fevereiro de 2019. Então, esta é a situação política na Guiné-Bissau. A ala burguesa mais reacionária tem um poder político, apoiado pelos militares. O poder, neste momento, está na ponta do fuzil, como sempre, no espaço político e económico neocolonizado, mas de forma cada vez mais política na Guiné-Bissau. E temos alguns indicadores para dizer tal. O golpe de Estado consubstancia-se em ameaças e espancamentos a oponentes políticos, a espancamentos de elementos da classe trabalhadora, neste momento supostamente, devido à situação de Covid-19, nesta situação de estado de emergência. Ameaças a juízo supremo da parte
do general Umar Sissoko Embaló. Invasão da Assembleia da parte de elementos da Polícia Militar sem qualquer justificativa, dizendo que tinham sido ordens superiores. Ou seja, há todo um quadro político que coloca em causa as parcas garantias ou conquistas da classe trabalhadora guineense desde a luta da libertação nacional até aos dias de hoje. Então é legítimo dizer que a situação política atual na Guiné-Bissau põe em causa as conquistas conseguidas na luta da libertação nacional e durante todo o período de luta de classes, desde a independência até os dias de hoje, por mais parcas que elas possam ser, mas também traz à tona todo um conjunto de problemas que existiam durante o período colonial, nomeadamente questões ligadas ao tribalismo político, okay? Dividir para reinar, e todos os outros que existem, tendo em conta a situação de Estado integrado numa zona neocolonizada, política e economicamente. Esta é a situação política na Guiné-Bissau, daí a necessidade de uma frente única, no sentido de denunciar e pôr em causa o poder golpista na Guiné-Bissau e, ao mesmo tempo, perante esta perspectiva, fazer com que a luta da classe trabalhadora por estes direitos conquistados outrora possam desdobrar-se no sentido de conseguir realmente a implementação de um projeto de sociedade. Mas neste momento a palavra de ordem realmente é esta. Uma frente unida com todos aqueles que denunciam o golpe de Estado na Guiné-Bissau e conseguem fazê-lo de forma concreta e de forma consequente, sem cedências perante o golpe, sem cedências perante o poder golpista, tanto a nível interno como a nível externo.